Primeira coisa que você precisa, o primeiro passo que você precisa dar para você lançar um livro na Amazon, montar um bom planejamento. Não tem como vocês fazerem nada bem feito, estratégico, sem se planejar antes. Não tem como. Não adianta tentar aplicar um monte de conceito que eu ensino aqui para vocês. Já ensinei vários. Vocês aprendem lá no nosso Instagram, vocês aprendem aqui, vocês aprendem no curso. Não adianta nada vocês aprenderem um monte de coisa aqui, um monte de conceito, sem se planejar, sem colocar no papel essas etapas que você precisa fazer e sem antes entender uma coisa muito importante. Primeira coisa que você precisa entender, o que funciona para a história que você deseja lançar. Como que você sabe disso? Você precisa primeiro, gente, entender o que você quer com esse livro. O que você quer com o seu livro? Mário, eu quero ficar rico. Beleza. Mário, eu quero ser adaptado na Netflix. Beleza. Mário, eu quero chegar numa grande editora. Beleza. Mas como? O que você quer com esse livro? Qual que é o seu objetivo profissional? Saber o que você quer profissionalmente com cada lançamento é fundamental para escolher qual tipo de comunicação você vai usar, o preço do seu livro, onde ele vai ser divulgado, com quem ele vai ser divulgado, qual vai ser a sua estratégia de criação de conteúdo, se terá uma estratégia de criação de conteúdo, o tempo que vai durar esse lançamento. Eu vou jogar para vocês aqui 3 conceitos de lançamento. Eu ainda vou dar essa aula para vocês, fiquem atentos. São 3 tipos de lançamento distintos que eu percebi que existem, podem existir e que funcionam muito bem para uma boa estratégia de carreira, tá? Tem o lançamento de atração, que são aqueles lançamentos cujo objetivo profissional é que você atraia um público para te conhecer. Então, não vai ser necessariamente, não precisa ser, por exemplo, um romance ser um livro grande, a sua principal história. Pode ser um conto menor daquele universo da sua história, ou que tenha o mesmo gênero da sua história, tem a mesma pegada, o mesmo tema, a mesma temática, o mesmo tipo de protagonismo, porque você começa a construir uma base de leitores aqui. O objetivo do lançamento de atração é começar a construir uma base de leitores, atraindo pessoas novas para te conhecerem. O segundo tipo de lançamento é o lançamento de alimentação. Você primeiro atrai as pessoas, depois você alimenta aquele público com outros lançamentos de histórias que são talvez mais particulares, histórias menores. Esse lançamento não precisa ser necessariamente na Amazon. Você pode lançar um mini conto no seu grupo de leitores, na sua newsletter. Você pode lançar um livro de poemas do protagonista do seu livro. Você pode lançar uma prequel, né, uma história do seu universo. Você pode lançar tipo um conto, como se fosse uma lenda do universo que você criou. Você pode lançar um mini conto de um casal que não era o protagonista do seu livro de romance, mas todas as leitoras queriam conhecer. Então, ele é um lançamento para você manter o seu público, o seu leitor, engajado com você, entendeu? É o lançamento de alimentação. E você tem um lançamento de ação, que é o lançamento maior, o lançamento que vai fazer o seu público agir mais e vai movimentar mais a sua carreira, que são os grandes lançamentos. Então, aquele livro seu, que é o seu melhor livro, que você vai lançar, o seu romance, o seu livro principal, que você vai investir muito, esse é o lançamento aqui onde você vai se dedicar mais, que você vai investir mais tempo, investir mais dinheiro no lançamento de ação. Por exemplo, meu próximo lançamento vai ser o livro pela Galera Record. Vai ser um lançamento de ação, obviamente. É um livro que eu vou lançar numa grande editora. O último lançamento de atração que eu fiz foi o Ela é Só Uma Garota Comum, que eu queria atrair um público mais da ficção científica para as minhas histórias. Lançamento de alimentação, no caso, seriam contos que eu escrevo e mando para os meus leitores. Já aconteceu de eu mandar. Basicamente isso. Definiu qual que é o seu objetivo com aquele livro que você vai lançar, você vê qual desses 3 lançamentos aqui funciona melhor. Definindo isso, você também precisa definir quais são os seus objetivos pessoais com esse livro. Às vezes, gente, a gente fica tão focado naquilo que a gente quer profissionalmente com o nosso livro, que a gente não pensa nas nossas razões, naquilo que a gente quer pessoalmente com aquela história. Então, por exemplo, quando eu lancei Clichês em Rosa, Roxo, Azul,
Um dos meus objetivos pessoais com esse livro é que eu queria mais histórias com protagonismo bissexual. Eu queria que as pessoas tivessem acesso a mais histórias com protagonismo bissexual. Não era um objetivo profissional, era um objetivo pessoal, era algo que eu queria. É muito importante você saber isso, qual é a sua razão por escrever e lançar um livro, porque isso te ajuda a manter o seu foco, perseverar naquilo que você está fazendo, porque é algo que você realmente quer, é algo que você ama, não é só mais um número, e te ajuda também na hora de você tornar a sua comunicação com as pessoas uma comunicação mais pessoal, porque você está olhando de um jeito pessoal para aquele lançamento, entendeu? Você já sabe o que você quer com o seu livro? Então agora você precisa definir o que eu chamo de elementos essenciais para você lançar o seu livro. Definir o seu leitor ideal. Você precisa também definir quais são os seus livros espelho. Livro espelho, gente, é basicamente aqueles livros que são a referência, a sua referência. Você precisa também escolher o título. Você precisa criar a capa, você precisa criar a sua sinopse, tá? Você precisa também definir o preço, tá? Você precisa, nessa fase de planejamento, você precisa definir qual que é o seu orçamento. Então, quanto de grana você vai ter para investir? Você vai investir algum valor? Vai ter publi? Vai ter ilustração? Você vai dar algum brinde? Então, você coloca tudo isso no papel aqui do orçamento, tá? E já também define as datas do seu lançamento. Fechou, bombou. Tá, mas é importante lembrar o seguinte, gente. Você não precisa necessariamente investir dinheiro, tá? Na sua publicação. Existem modalidades de divulgação gratuita, que são oferecidas por páginas de divulgação, por influenciadores. Você pode usar suas próprias redes sociais para, né, divulgar o seu livro. Lembrando que essa parte do orçamento, gente, é muito interessante. Uma dica que eu dou para vocês é que você invista, se você tiver dinheiro, que você foque em investir dinheiro no seu lançamento de ação, que é o lançamento ali mais importante, o seu lançamento grande. Que você não gaste muito com o lançamento de alimentação sem você gastar nada, que é basicamente alimentar o público que você já atraiu. E talvez com o lançamento de atração você pode também investir bastante, você pode investir um dinheiro se você tiver, mas não tanto quanto de ação, porque ele não é um lançamento tão grande quanto de ação, beleza? Definiu essas 9 coisas, pronto. Seu planejamento de lançamento tá pronto.